Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias, está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo, sob o olhar crítico do século diário. Eu sou o Vitor Taveira, o programa vai ao ar nos canais do Século Diário do YouTube, no Spotify, nas outras plataformas de áudio, no site seculodiario.com.br, além de você poder acompanhar a gente também no Instagram, @tvséculo. O assunto da semana é a derrota do projeto para retirar direito de pessoas que vivem em ocupações, uma derrota na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, vamos falar mais sobre, e ainda teremos o Giro de Notícias e o bloco de rolê com as dicas de cultura no Espírito Santo. Assunto da semana, olha aí. Foram duas manchetes, né, no Século Diário, o único jornal que vem acompanhando mais de perto essa questão do projeto de lei que representa um grande retrocesso para as lutas por direitos humanos e justiça social. São elas: a Assembleia Legislativa mantém o veto ao PL que criminaliza as ocupações, a sessão foi marcada por mudança de posição de deputados da base aliada e por ausências e debates acalorados, além de debandada de recursos. Campanha de bolsonaristas contra o veto de Casagrande só conseguiu 5 votos de partidos alinhados ao governo. Pois então, a notícia é que, numa sessão nessa quarta-feira, 26 de julho, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo manteve o veto do governador Renato Casagrande, do PSB, ao projeto de lei número 166/2023, de autoria do deputado estadual Lucas Polezi, do PL, que criminaliza as ocupações de terra. O projeto vinha sendo fortemente criticado pelos movimentos sociais de luta por moradia e reforma agrária, por juristas e outros grupos sociais. O movimento Despejo Zero, por exemplo, criticou o fato do projeto impedir que ocupantes de imóveis recebam auxílios, benefícios e programas do governo estadual, participem de concursos públicos, contratem com o poder público estadual e sejam nomeados para cargos públicos comissionados. O movimento destacou ainda que autoriza que o poder público realize remoções compulsórias a partir do esforço imediato, sem qualquer respaldo judicial, e também de pretender proibir o direito de reunião dos ocupantes e dos movimentos de luta por moradia e pela terra. Por esses outros motivos que o projeto foi apontado como inconstitucional, principalmente pelas deputadas Irene Lopes, do PT, e Camila Valadão, do PSOL, lá no plenário, né? E foi com base, né, num parecer de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral do Estado que o Casagrande vetou o projeto, considerou também que esse PL viola a garantia constitucional da presunção de inocência, já que essas sanções só poderiam ser aplicadas mediante existência condenatória transitada em julgado, ou seja, você estaria punindo, além de punir pessoas já em vulnerabilidade, estaria punindo pessoas que não passaram por julgamento, né? Ou seja, não poderiam sofrer esse tipo de sanção. Mas o clima na Assembleia Legislativa durante a votação foi bem tenso, como registrou a reportagem da Elaine Dalgobo. A sessão foi acompanhada por representantes do agronegócio, que lotaram as galerias e serviram de plateia para mais um show de horrores da extrema-direita, que nem vale a pena citar, né? Vocês já sabem como é que é, enfim, foram muitos insultos e muita gritaria. No total, foram 7 votos favoráveis à manutenção do veto, ou seja, contra o projeto, e 14 contrários, além de uma abstenção. Apesar da maioria dos votos terem sido, né, contra o veto do Casagrande, para derrubar esse veto do governador era necessária maioria simples, ou seja, 16 votos dos 30 deputados. Faltaram 2 votos para que o projeto fosse sancionado. Então, isso foi possível com um apoio tácito ali, né, um apoio envergonhado de 8 parlamentares que preferiram não comparecer à sessão e não votaram, evitando que se alcançasse os votos necessários para a sanção do projeto. Né, preferiram não enfrentar aí o ódio que vinha das galerias e né, acabaram fechando aí com o veto do governador. Embora esse veto ainda poderia ser questionado na justiça pela inconstitucionalidade, o projeto entraria em vigor, né, logo se o veto fosse derrubado. Vale lembrar que o projeto foi aprovado inicialmente por 22 votos a 3, ou seja, uma vitória cachapante. Então, a atuação do governador foi fundamental para reverter esse jogo. A coluna socioeconômica da Maíra Medeiros registra que dos parlamentares filiados a partidos alinhados ao governo estadual, só 5 se posicionaram na contramão do veto, né, contra a decisão aí do governador. O Zé Preto, do PP, o Edson Espíndola, do PSD, o Dr. Bruno Rezende, do União, e o José Esmeraldo, do PDT, além do Lucas Caramussa, do Podemos.
Outros 4, né, ficaram na sinuca de bico e recuaram, mudaram de posição no plenário, destacando agora, né, alegando essa inconstitucionalidade alegada pelo veto, o Mazinho dos Anjos do PSDB, Thiago Hoffmann e Dari Pagung do PSD, mesmo partido do governador, e o Deninho Silva do União Brasil. E teve quem simplesmente faltou à sessão, foram 7 que faltaram, mais um que estava presente e não votou, no caso o Teodorico Ferraço do PP, que estava online, acabou nem se manifestando. Então o bloco principal que tentou a derrubada do veto acabou concentrado no que já era óbvio, né, as bancadas completas, né, do PL, que é a grande oposição, e do Republicanos também, com exceção do Bispo Alves. E a ausência mais notada aí foi certamente a do Vandinho Leite, do PSDB, que é autor de um projeto bem similar, que tramitava na casa, né, junto com esse PL do Polese, né? Enfim, foi uma vitória política do Casagrande, mas sobretudo dos movimentos sociais, se é que podemos considerar que barrar retrocesso sejam vitórias, mas nesses tempos de escassez, né, há que se buscar motivos para comemorar. Mas também é necessário manter, né, sempre muita atenção, porque projetos similares ou tão perversos como esse podem voltar a aparecer, já que a influência do agronegócio é enorme na Assembleia Legislativa do Espírito Santo hoje, e a extrema-direita, né, tem uma presença também barulhenta nessa Casa de Leis capixabas. Bom, assunto da semana terminado, vamos para o nosso giro de notícias. Essa notícia aí bomba, né? Saiu no Século Diário, recontagem dos votos do STF poderá alterar composição na Assembleia Legislativa. O processo voltará ao plenário e já movimenta o mercado político. 4 deputados ficariam com risco de perder suas cadeiras na Assembleia. É um processo a nível federal, né, que já teve ali uma maioria formada pelos ministros do STF, que se reverteria também no âmbito estadual e retroativo às eleições de 2022. Então, lá no site você pode encontrar quem são os deputados que estão, né, com esse risco de perder o mandato e quem seriam os que assumiriam no lugar deles. Então entra lá no séculodiario.com.br para conferir essa notícia lá na editoria de política. Outra notícia, MDB paralelo atua nos bastidores e caminha para apoiar reeleição de Pasolini, apesar dos aparentes ventos de bonança divulgados por Ricardo Ferraço, vice-governador, né, que está à frente do MDB e é, claro, aliado de Casagrande e opositor de Pasolini. Os grupos internos seguem o sentido contrário, caminham aí para uma parceria, um apoio para o atual prefeito de Vitória. Outra notícia, lá dos cercados, a coluna socioeconômicas fala que com 2 concorrentes jovens, Aldifax Barcelos, candidato do PP, né, ex-prefeito da Serra, ensaia um lema de campanha e tenta combater a marca do Novo, né? Os adversários, no caso, principais, o Everson Meirelles, do PDT, candidato do atual prefeito Vidigal, e o Pablo Muribeca, que é deputado estadual. Notícias aí também das bastidores eleitorais. Jedson Merizio poderá ser vice de Zé Preto nas eleições de Guarapari. Os 2 pré-candidatos a prefeito apoiam o governador estadual e têm dialogado para formar uma aliança. Zé Preto é deputado estadual e o Jedson, né, acaba de sair do governo justamente para poder participar do pleito eleitoral. Isso, uma reportagem mostra um pouco como se movimentaria o cenário eleitoral lá de Guarapari. Falando também aqui de outro município importante, Doutor Coutinho poderá ter 9 partidos para buscar a reeleição em Aracruz. O atual prefeito da cidade do norte do estado assumiu a direção do PP municipal e oficializou a candidatura com um amplo arco de alianças, né, que vai da esquerda até a direita. Outra notícia da política, nome do PSOL denuncia ataques e retira pré-candidatura em Marataízes. Estamos falando do Guilherme Nascimento, que é produtor cultural, e também alega compromissos profissionais com a Casa Roxa, que é o projeto que ele, né, desenvolve por lá. O jornal traz um pouco aí da denúncia feita pelo Guilherme. Falando aí dos nossos movimentos sociais, aconteceu um protesto contra a chamada Farsa da Sustentabilidade, a Feira Sustentabilidade Brasil. Mobilização foi realizada no evento que tem participação do governo estadual e de grandes poluidoras, né? Aconteceu no pavilhão de Carapina, lá na Serra, e a sua inauguração teve aí esse protesto de vários movimentos sociais questionando, né, essa chamada Farsa da Sustentabilidade. Pedido de registro do Congo como patrimônio cultural é entregue ao IPHAN. As bandas de Congo destacaram que a medida garante mais visibilidade e valorização
a manifestação cultural. Assim, o Congo seria, né, um patrimônio cultural nacional. Foi feito o pedido que vai ser aí analisado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que é o IPHAN. Servidores do IBAMA no estado entrarão em greve na próxima semana. É uma greve federal, né? Os servidores do IBAMA é um órgão do governo federal ligado ao Ministério do Meio Ambiente. A categoria realizou um protesto esse mês e reivindica a reestruturação da carreira. Temos também que os servidores estaduais, trazendo para cá, né, planejam protesto em Vitória e paralisações no interior. Teve uma assembleia do Sindipúblicos, que é o sindicato que representa a categoria, que avaliou que o acordo do governo foi descumprido e que é preciso intensificar o movimento. Ainda falando aí das lutas aí, né, dos servidores públicos, professores e técnicos do IFES retomarão atividades na semana que vem e a UFES aguarda o fim da greve para reformular o calendário acadêmico. Então, o Comando Nacional de Greve vai assinar um acordo com o governo, mas a Associação dos Docentes da UFES ainda vai fazer uma nova assembleia. A questão aí, né, apesar das dificuldades de diálogo, a maioria das universidades, dos institutos federais estão optando pelo fim da greve. Bom, falando aí da nossa TV Século, temos uma reportagem especial, Barbearia é cultura e renda nas periferias, né? Componente do estilo de jovens, a profissão tem até campeonato e já mudou, ajudou a criar trabalho para quem quer deixar o crime. Essa entrevista com o Wagner Moura, que é barbeiro lá na região da Grande São Pedro, que falou com a reportagem do Século Diário. Também temos uma entrevista do Política ESC com o professor Maurício Abdala, professor de filosofia da UFSC, que fala sobre a relação de política e religião, também fala sobre o governo Lula e as análises que ele faz do atual cenário político do país. No domingo vai ao ar ainda o Raiz Capixaba com Jamilda Bento, que é uma grande griot lá do bairro de Goiabeiras, em Vitória, é um território muito rico de cultura e de natureza. E lembramos que todo esse conteúdo que trouxemos e também as reportagens que aparecem aqui embaixo, né, os letreiros, estão disponíveis gratuitamente no seculodiario.com.br. Entre lá assim que terminar o programa para poder aprofundar no que mais lhe interessar. Vamos agora com as atrações culturais no bloco de rolê. Bom, aí nessa sexta-feira termina a Feira das Juventudes Empreendedoras, está acontecendo no estacionamento do campus da UFES em Goiabeiras. Tem oficinas a partir das 9 horas da manhã, o encerramento vai ter, inclusive, batalha de rima às 16h30, né, da tarde, e às 18h30, fechando, né, tem um bate-papo e um pocket show com o César MC, né, o MC capixaba de grande sucesso em todo o país. Outra atração, sexta e sábado, tem o Crias Lab, que acontece na quadra da Escola de Samba Mug, na Glória, em Vila Velha. E a programação tem DJs, shows, roda de conversa, mostra de cinema e outras atrações. Você pode encontrar todas as informações sobre o evento no criaslab.com, né? Assim, Criaslab um B mudo no final, né? Também em Vila Velha, na estação Cidadania do bairro Ilha das Flores, tem o Sarau Carolina de Jesus. Vai ser no sábado, dia 29, a partir das 15 horas. Sarau poético, grafite ao vivo, varal de poesia, roda de break, bate-papo, shows com do Carmo e Atitude Feminina, que é um grupo do Distrito Federal, que é um dos pioneiros aí, né, das mulheres no rap brasileiro. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Tony Braga, dos estúdios 42B, e reportagens da Maneira Medeiros, Roberto Junquilho, Elaine Dalgobo e Lucas Chuina. Gostou do programa? Mande sua opinião, sua sugestão, curta, compartilhe, ajuda a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa e independente do Espírito Santo. Continue acompanhando o noticiário em seculodiario.com.br. Siga nossos canais no Século Diário no YouTube e nas plataformas de áudio para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. A gente volta na próxima sexta-feira cedinho com mais uma edição do Expresso com as notícias mais importantes da semana sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo.